Ô, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Há uma ironia não intencional, né? Mas assim, tão corrosivamente perversa no título Somos os que tiveram sorte. Porque assim, essas pessoas viveram uma história incrivelmente violenta e triste, mas sim, elas tiveram sorte porque 6 milhões de outras pessoas morreram, né? Esta minissérie que agora está no catálogo da Disney Plus, finalzinho de setembro de 2025, começa dizendo assim que 90% dos judeus poloneses foram mortos durante a Segunda Guerra. Então, quem sobreviveu e pôde ter alguma esperança, apesar de ter vivido todo aquele horror, né? É realmente sortudo. Alguém pode dizer assim: ah, mas não deve ter suspense nem nada, né? Se o título já diz somos os que tiveram sorte, só que a gente não sabe quem que vai ter sorte, né? Será que é a família toda que vai sobreviver? Alguns membros da família? Você tem que assistir a minissérie, que é muito boa. É baseada em um livro que é a ficcionalização de uma história real. Até no final aparecem bastantes fotos daquela família que parte dela, boa parte inclusive, se estabeleceu aqui no Brasil, tá? O Brasil não era um refúgio para imigrantes judeus na época da Segunda Guerra, não, né? O governo do Vargas, segundo os critérios aí da minissérie, tinha várias restrições para que judeus entrassem. E aí está uma das grandes coisas dessa minissérie, né? Mostrar que o antissemitismo aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, mas não só. Antes e inclusive depois, porque muitas dessas narrativas de famílias judias fugindo, tal, sofrendo durante a Segunda Guerra, elas acabam assim: ah, foi anunciada a rendição da Alemanha, todo mundo faz festa, acabou a história, né? Não, a gente vai ver ali que depois aqueles judeus continuaram com medo em um monte de lugares, porque eles não eram bem-vindos em lugar nenhum e a violência feita contra eles continuou. Só que antes de continuar falando sobre essa minissérie pungente, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Esta minissérie cobre aproximadamente uma década, né, na vida e da vida de uma família de judeus de classe média alta que viviam na Polônia. Começa com a celebração do Passover, em inglês. É algo, parece que é algo como a nossa Páscoa. Eu não estou familiarizado com cultura judia, peço desculpas se cometer alguma falha conceitual ou nominal aí. Mas assim, eles estavam comemorando a Páscoa e você vai ter, primeiramente, a apresentação daquelas personagens, né? Alguns traços distintivos, porque nesse tipo de minissérie ou de narrativa, o que mais interessa é ver como eles passaram, o que eles passaram e como eles sobreviveram ou não sobreviveram. Mas enfim, você vai ter alguns traços, né? Tem o filho que está estudando em Paris e vai ser músico, a moça que não sabe se casa ou compra uma bicicleta, sabe? A outra que está grávida, né? E aí, então, no começo, é uma do outro ponto bom da minissérie, né? Durante várias situações, as pessoas não acreditavam que podia chegar num caos tão grande. Não, vai acontecer tal coisa. Não, olha, lembra que aconteceu tal coisa. Não vai chegar a tanto. Só que a gente sabe que vai chegar a tanto. Então, depois, no decorrer dos capítulos, a gente vai acompanhar a trajetória dos membros dessa família que se espalham pela Europa, Ásia, África, América, porque vai ter cada capítulo, gente, tem um nome de um lugar, tipo Sibéria, Casablanca, Rio, porque cada um vai estar espalhado num canto e cada um vai responder às situações da maneira como pode. Então você vai ver casos, por exemplo, de quem não tem cara, muita cara ou jeito de judeu,
né, vai tentar se passar por gentio, vai passar por não judeu, inclusive falando mal de judeus. Ó, gente, é para sobreviver. Tem essas séries às vezes tem alguns detalhes, né? Tem uma das personagens que tem que fazer isso, e aí tem uma hora lá bem adiantada na guerra que ela tem que treinar em frente ao espelho sorrir. Imagina, gente, o que, que significa isso, né? Você tem que treinar sorrir. Você perdeu, você está longe da sua família, você está vendo pessoas morrerem, né? E no decorrer da minissérie você vai vendo aqueles atos de violência contra os judeus que aconteciam espontaneamente no meio da rua, em todos os lugares, né? E essas pessoas são as que tiveram sorte. Entende por que eu falei da tal da ironia perversa e não intencional, obviamente, desse título ou desta situação, né? E outra coisa legal que tem nessa minissérie, além de mostrar esse ódio prevalente do antes, durante e depois, é mostrar que haviam na resistência pessoas judias, né? Participando da resistência. Eles não são mostrados apenas como pessoas que iam de trem lá para os campos de concentração passivos. Não, havia judeus na resistência. Então é assim, é claro que muito daquilo que a gente vê na minissérie a gente já viu se estamos acostumados a assistir a narrativa sobre o Holocausto. E eu, com 58 anos, já vi às dezenas, né, em filmes, em séries, minisséries, mas assim, sempre é pungente lembrar essas histórias e no caso aí, para a gente lembrar que esse ódio transcende o período da guerra. E aí, é claro, você faz as ligações que você quer fazer com as situações do hoje em dia, porque a minissérie abre para isso, né? Quando você tem pessoas fugindo de situações de perigo e sendo impedidas de entrar, ficando em cadeias em condições insalubres, né? Embora a minissérie não dê tanta ênfase na insalubridade das cadeias ou das prisões, pelo menos onde elas estavam esperando para serem aceitas ou não em determinado país aí, você pode fazer ligações com o que acontece hoje em dia, de outras etnias, de outras nacionalidades, de outras coisas, né? De qualquer forma, é uma minissérie hiper bem atuada, né? E muito bem produzida e que faz a gente chorar e que de vez em quando faz a gente até sorrir ou rir. Eu não vou dar spoiler, mas tem uma hora em que um homem tem que provar, ele é judeu, mas ele tem que provar que ele não é judeu, né? Eles têm que sobreviver, gente. E ele vai fazer isso baixando a calça. Mas você fala, mas se ele é um homem judeu baixando a calça, os judeus, né, fazem circuncisão. Bom, aí você vai aprender como que ele fez isso. Sabendo-se que o livro é baseado em uma história real, né? E aí ao final você vai ter os desdobramentos, as fotos da família, aqui no Brasil, nos Estados Unidos. É linda a minissérie, gente. Mostra que assim a esperança é boa. Tem um pedaço lá que fala a esperança é necessária, né? Por mais que algumas dessas pessoas tenham perdido todo mundo, é a vida, ela continua, ela tem que continuar, né? E a gente não sabe se todas aquelas pessoas que a gente vê na primeira Páscoa ali vão chegar à última Páscoa que a gente vê, o último Passover, que abre com uma comemoração de Páscoa, se encerra com uma comemoração de Páscoa. É a mesma família, lembra? Nós somos os que tiveram sorte, então não estou dando spoiler de falar que ao final essa família vai se reunir de novo. Agora, como e quantos vão se reunir? Assista a minissérie. Tchau.